Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse podcast. Mas nós somos do grupo PET Química e Física e esse é o piloto do nosso podcast. Eu sou a Isabela, sou integrante do PET, sou aluna do 3º ano de Química. Eu sou a Alanis, também sou integrante do grupo PET Química e Física e eu tô no 2º ano. Bom, hoje a gente resolveu trazer aqui para esse primeiro episódio, né, um tema que tá bem quente ultimamente, que são as questões climáticas. Então a gente resolveu trazer algo mais assim, puxado para Química Verde. Então a gente, né, trouxe uma convidada que vai podendo auxiliar a gente nisso. Então a gente trouxe a professora doutora Janaína, que é professora do Departamento de Química aqui da Unesp. Pode se apresentar, professora? Boa tarde, então. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Meu nome é Janaína Mantovan, eu sou professora e pesquisadora aqui da FCT Unesp, do Departamento de Química e Bioquímica. E, como as meninas falaram, o meu projeto de pesquisa, ele se insere nessa temática, né, de química verde, de sustentabilidade. Por quê? Eu trabalho com reaproveitamento de resíduos da agroindústria. Então, o objetivo é, a partir desses resíduos, produzir biomateriais funcionais, que vão ter aplicações em diversas áreas. Então, na área de agricultura, gerando revestimentos poliméricos para sementes, também na área ambiental, para a produção de biomateriais adsorventes de contaminantes, e tem também uma linha que aborda a aplicação na área de alimentos, então transformando esses resíduos em um ingrediente multifuncional. Então, basicamente, são produtos de maior valor agregado a partir de uma matéria-prima renovável. Uhum. Se a gente fosse se aprofundar um pouco no projeto, assim, o que dá pra gente comentar mais? Se a gente fosse se aprofundar um pouco, por exemplo, você comentou que você trabalha com essa questão do descartes incorretos, né? O que aconteceria, por exemplo, se eu descartasse errado ou se eu não descartasse? Tipo, o que aconteceria, assim? Isa, vamos lá então. Antes de eu responder essa questão do descarte incorreto, queria colocar uma questão bastante importante. O Brasil, ele é um país que tem uma economia baseada no agronegócio, né? Então, uma boa parte do PIB brasileiro provém dessas atividades. Então, nós geramos diariamente toneladas de resíduos da agroindústria. Então, por exemplo, o bagaço da laranja, que é o principal resíduo que eu estou trabalhando, ele é proveniente do processamento do suco, produção do suco da laranja. O Brasil é o maior exportador de suco do mundo. Nós temos também resíduos do beneficiamento do arroz, casca do arroz, casca da aveia. Que mais que nós temos? Resíduos de mandioca, resíduos da cervejaria. Então, temos vários tipos de resíduos. E aí, esses resíduos, na maioria das vezes, eles não têm um destino adequado, né? Ou pelo menos não são comercializados com alto valor econômico. Uhum. E aí, o que acontece? No caso, o bagaço da laranja, né? Vamos pegar como exemplo. A maior parte dele é destinado à alimentação de ruminantes. Então, não é uma atividade que tem alto valor econômico. Uhum. E se eles forem descartados, eu vou ter poluição, eu tenho ali uma alta quantidade de matéria orgânica. Então, se isso for depositado em corpos de água no solo, isso vai gerar poluição. Uhum. E aí, o que acontece? Além do descarte inadequado gerar poluição, se eu não reaproveito esses resíduos, eu estou deixando passar uma grande oportunidade econômica do nosso país. Isso é verdade. Isso é realmente verdade. Né? Levando em conta que a gente, né, sempre tem esse interesse econômico. Se, no caso, a gente descarta de uma maneira errada, a gente está perdendo um produto aí que pode ser muito comercializado, né? Então, também tem esse porém, né? Exatamente. E, então, tem ali um alto potencial econômico mesmo, mas na maioria das vezes, para que isso aconteça, esses resíduos, eles precisam passar por algum processo de modificação. Às vezes o resíduo in natura, ele não consigo aproveitar da melhor forma possível. Uhum. Então, o que nós podemos fazer? Aplicar alguns processos, tá? E podem ser processos químicos, físicos ou biológicos. Uhum. Então, no caso do meu projeto, é isso que eu estou propondo. Processos de modificação químico e físico combinados e também processos biológicos, que seria utilizar, por exemplo, bactérias ou fungos para modificar esses resíduos. Uhum. Então, esses resíduos, eles são colocados em contato
com esses reagentes ou com esses micro-organismos, certo? Eles ficam lá um tempo reagindo, vai passar por um processo. E ao final eu tenho um material diferente do início. Como que eu sei que esse material é diferente? Então, no nosso projeto de pesquisa, a gente vai fazer toda a parte de caracterização. Então, eu vou analisar a composição química, vou fazer o antes e o depois, né, do material in natura e depois do meu processo. A gente pode analisar a estrutura desse material, então a gente vai observar esse material num microscópio especial, que eu consigo ver bem detalhadinho como é que ficou a estrutura. Posso olhar a morfologia desse material, e aí eu sei que eu tenho um material diferente. E por que diferente? Ele pode ficar com características de solubilidade diferente, ele pode apresentar uma porosidade diferente, ele pode ficar com uma capacidade de carrear outras moléculas bioativas. E aí, com isso, eu tenho uma matéria-prima que pode ser empregada para essas aplicações que eu comentei com vocês. Eu acho interessante essa parte das aplicações, porque igual você comentou que, acredito, né, que quando faz o processo de separação, né, extração, sai, por exemplo, óleos essenciais, né, que a gente tinha comentado. E essa questão dos óleos essenciais é uma coisa que eu vejo que está bem alta atualmente, assim. Então, eu acho interessante, até eu vejo muito conteúdo disso na internet, enfim, em muitos lugares, sobre essa questão. Então, eu achei bem interessante. E como que funcionaria, assim, para uma parte de aplicação de alimentos, por exemplo? Então, no caso do bagaço da laranja, né, igual você comentou, o primeiro produto extraído é o suco. E as grandes indústrias de suco, elas também já extraem o óleo essencial, que pode ser utilizado em diversos produtos cosméticos, enfim. E aí sobra o bagaço da laranja. Então, tem ali casca, semente, o albedo, que é aquela parte branquinha. Professora, isso poderia ser transformado num alimento? Sim, porque eu tenho ali fibras, tá? Fibras solúveis, fibras insolúveis. Mas, às vezes, o que acontece? Eu preciso alterar um pouquinho a palatabilidade, eu preciso alterar um pouquinho a proporção de fibras solúveis e insolúveis para tornar esse material funcional. Ou então, por exemplo, esses processos de modificação, eles podem fazer com que o material fique com uma capacidade antioxidante aumentada. Tá? Eles podem também aumentar a capacidade de absorção de glicose, e aí ele serviria para dietas com restrição de carboidratos. Tá? Então, são alguns exemplos. Certo? Acho que fica próximo do pessoal que usa essas coisas de antioxidante. A gente tem propriedades antioxidantes. Tá muito em alta, né? Essa questão de antioxidantes em alimentos, em cosméticos. Tem algumas coisas que são um pouquinho apelativas, mas de fato é bastante interessante um alimento com essa capacidade antioxidante. Um outro exemplo, né, como eu falei, no caso, se eu quero um absorvente de contaminantes, eu preciso que ao final da modificação, esse material ele tenha a capacidade, ele tenha grupos químicos para interagir com um corante, né? Aí ele vai se ligar no corante para tirar esse corante do meio ambiente. Que é como eu posso tirar resíduo de água, por exemplo, descontaminar água, por exemplo. Aí eu posso aplicar isso em corpos de água, descontaminar corpos de água, certo? Então, são alguns exemplos. Resumindo, eu parto lá de um resíduo agroindustrial e aí eu tenho no final um material modificado que tem uma gama de aplicações. Você falou que, assim, nesse contexto agora que a gente está inserido, que a gente está vendo, né, essas tragédias no Rio Grande do Sul, devido ao aquecimento global, a gente vê cada vez mais o efeito dessas ações humanas no meio ambiente. E eu queria saber do seu projeto, como que ele pode, assim, como ele é sustentável? Porque eu vi que você citou a economia, meio que uma economia circular, né? Já que tem esse reaproveitamento do material. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, bastante interessante essa pergunta. Então, para começar, nós estamos falando de uma matéria-prima que é um resíduo da agroindústria. Então, é uma matéria-prima renovável e biodegradável.
tá? Para substituir aí recursos fósseis, por exemplo, tá? Então esse é o primeiro ponto. E segundo ponto tem a ver com isso que você falou. Quando eu falo de reaproveitar um resíduo da agroindústria, eu estou utilizando esses conceitos modernos dessa relação entre o homem e a natureza, que entra a economia circular, a bioeconomia, a biorefinaria. Então, assim, de uma forma bem sucinta, economia circular é isso que você falou. Em vez de eu ter um processo de produção linear, né? Então, eu tenho lá a matéria-prima, ela é modificada, ela vai ser consumida, ela vai ser descartada. Na economia circular, eu tento reutilizar, manter esse produto circulando por mais tempo. Né, no caso, bioeconomia, né, seria utilizar processos industriais que vão envolver recursos biológicos. Eu Né? ia até citar esse termo na bioeconomia, porque vem a questão econômica, né? Daí chama atenção. Aí essa questão da bioeconomia seria mais a questão, se puder dar uma aprofundada, seria tipo oferecer alguma solução, desenvolver alguma coisa econômica que consiga envolver... Que envolva algum tipo de organismos biológicos, tá? Então envolve toda a parte de pesquisa, de desenvolvimento, de aplicação que envolva organismos vivos. E, no caso, né, quando a gente fala de biorefinaria, seria uma analogia com as refinarias de petróleo. Só que, em vez de usar o petróleo, a gente vai usar biomassa. E aí, qual que é o objetivo? Vou pegar de novo o exemplo do bagaço da laranja, né? Da laranja, nós extraímos o suco, o produto primário. Aí a gente já consegue extrair também o óleo essencial. Sobrou o bagaço. Então, eu vou tentar desse bagaço extrair ainda outros produtos. Tá? Eu vou explorar ao máximo essa matéria-prima, tá? E retirar dali várias frações de produtos. Isso, pessoal, aumenta muito a sustentabilidade agrícola, porque você pensa, você teve todo ali um investimento, uma área de plantio, insumos agrícolas que foram investidos, água. E se eu extraio só um produto, eu não estou aproveitando todo o potencial ali desse recurso biológico, né? Você acaba explorando mais do que aproveitar, de fato. Sim, porque depois para tratar esse resíduo, que assim, tem muito mais etapas, é muito mais difícil você ter que lidar com esse resíduo depois. Isso é muito interessante. Então, assim, teoricamente, se você no caso, explora muito, mas você não provém daquele recurso, é como se você estivesse investindo muito dinheiro naquilo, mas você está ganhando pouco, né? Já que você explora pouco as outras etapas que você poderia estar explorando. Então, como eu falei, esses resíduos, ele ainda tem muito potencial ali. Né? Tanto para diversas áreas. Né? Na área de alimentos, na área do meio ambiente, na área de agricultura, de desenvolvimento de materiais até para a área médica, de produção de embalagens. É muito amplo. Muita oportunidade, né? Tem muitas oportunidades e isso agrega valor econômico. Tem a questão ambiental e também tem a questão econômica. Sim. Então, professora, a gente fez uma pesquisa aqui pelo campus da Unesp com vários alunos e tiveram 2 perguntas que foram muito recorrentes. E a gente vai passar aqui um vídeo. E esses alunos, eles são alunos do PIBIC, eles são PIBIC Júniors. O que é um PIBIC Júnior? Eles são alunos de ensino médio que eles já começam na iniciação científica. Então, eles vêm aqui na Unesp, desenvolvem um projeto com supervisão e tudo mais. E eles fizeram 2 perguntas muito interessantes. Aí a gente vai passar aqui pra você. Oi, professora. Eu sou o PIBIC Júlio, aqui da Faculdade da Unesp em Química, e eu gostaria de saber se o seu projeto aborda alguns dos 17 objetivos sustentáveis da ONU. Meu nome é Giovana, sou PIBIC de Química da Unesp, e sobre o seu projeto, considerando que ele está num contexto acadêmico, como ele chega para as pessoas no cotidiano? Essas foram as 2 perguntas mais, assim, né, igual eu falei, recorrentes mesmo. Tem como colocar os 17 desenvolvimentos? Olha lá. A primeira pergunta dele foi se o seu projeto aborda algum desses desenvolvimentos. Então,
essa página ela é bem interessante, né, para que a gente pode acessar, traz os 17 ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são é uma forma, né, um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir, né, que as pessoas vão ter então um lugar agradável aí até, né, e é uma agenda até 2030. Bom, pessoal, uma pergunta super interessante. Eu acho que, direto ou indiretamente, tem talvez vários ODS, mas eu vou destacar aqui alguns que são mais... que tem um destaque maior. Então, eu acho que o ODS 2, se vocês puderem clicar, então clicando a gente consegue abrir e ver tudo que está relacionado com esse ODS 2. Então, como eu falei para vocês, como a gente está propondo o reaproveitamento de um resíduo da agroindústria, isso, o ODS 2, que é, né, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, como eu falei, né, o projeto ele aumenta a sustentabilidade agrícola, uma vez que eu aproveito ao máximo esses recursos. Então, além do 2... Eu achei legal essa ODS aí porque eu tinha falado bastante da questão econômica, mas eu não pensei na questão social. Então, foi interessante ter visto essa parte social. E também, pessoal, a questão, assim, como eu falei, eu posso utilizar esses resíduos para produzir alimentos funcionais, alimentos nutritivos. Aquele resíduo, ele ainda tem muitos nutrientes. Então, isso também está relacionado com a diminuição da fome, tá? Aí, voltando lá, saúde e bem-estar também. Por quê? Que é uma ODS que fala sobre... Tem vários tipos de doenças, né, que eles querem erradicar, mas a gente tem, por exemplo, doenças tropicais, doenças transmitidas pela água. Então, quando a gente tem uma agricultura sustentável, a gente diminui o impacto na natureza, porque a gente sabe, né, pessoal, que esses impactos ambientais, eles aumentam a transmissão de doenças, de mosquitos, doenças pela água. Então, isso está relacionado também com saúde e bem-estar. Aí, voltando, o 6, água potável e saneamento. Por quê? Uma agricultura sustentável, a gente sabe, a água ela é utilizada lá no plantio dessas culturas. Se eu reaproveito de forma integral ou quase integral esse recurso, eu estou reaproveitando toda a água que foi investida. E além disso, como eu falei, uma das aplicações do meu projeto é produzir um absorvente de corantes, de contaminantes, tá? Que pode ser utilizado em corpos de água também. Tá? Então, também bastante relacionado com o ODS 6. Então, a gente tem o 7, né? Energia limpa e acessível. Né? Aqui, acho que fica bem claro, porque nós estamos... esses resíduos, eles são recursos renováveis. Então, eu deixo de utilizar um recurso fóssil, uma matéria-prima fóssil, para usar um recurso renovável, e eles podem ser usados também para a produção de energia. Temos aí etanol de segunda geração, né? Levando em conta que a gente tá numa era, né, há muito tempo, que a gente usa muito combustível fóssil, usa muita coisa que envolve esses combustíveis fósseis, né? Então, é muito interessante ter uma opção a mais, né, de usar uma energia que seja renovável, porque muitas das coisas que envolvem essas energias de fontes fósseis, né, elas não são renováveis algumas vezes. Então, esse é interessante que né? Exatamente. E voltando lá, acho que nós temos também... a gente pode citar o 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, porque ele tem vários itens aí, mas tem uma parte que fala sobre reabilitar as indústrias ali no 9.4, né, e torná-las sustentáveis, fortalecer pesquisa científica, melhorar a capacidade tecnológica. Então,
quando eu falo de modificar esses resíduos, a gente está propondo aqui no projeto de pesquisa metodologias, processos mais ecoamigáveis. Então, com diminuição de reagentes químicos, combinando com processos físicos para melhorar a eficiência do processo, gastar menos energia, gerar menos efluentes, tá? Então, são processos aí que ajudam a modernizar e aumentar a sustentabilidade da indústria também, tá? E aí, voltando lá, são vários ODS, né, como vocês estão vendo. A gente pode citar aqui, eu acho que agora, né, eu falei do 9, eu acho que seria cadê? O ODS... O 13? 13, né? Ação contra a mudança global do clima, que foi o que a gente começou falando, sim, né? Sim. Todas essas mudanças no reaproveitamento de resíduo, em processos de modificação ecoamigáveis, produzindo esses produtos que têm várias aplicações, tanto para reduzindo a fome, tirando corantes e contaminantes do meio ambiente. Então, tudo isso contribui para o enfrentamento da crise climática que nós estamos passando. Acho que são esses, pessoal, assim, então, que a gente pode citar. Dá pra levar em conta a segunda pergunta dela também, né? Que eu tinha perguntado. Ah, sim, é verdade. E aí tem a segunda pergunta, né? Que é, então, sobre como trazer essa pesquisa da academia para o cotidiano. Como sair da academia e chegar nas pessoas. Que é o grande desafio, né, pessoal? Eu acho que essa pesquisa, como que ela pode ser vista pela população? Pegando aí o gancho, né, dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso reforça para a população que nós precisamos de mudanças. Sim. Tá? E como que as pessoas vão entender que a pesquisa que a gente faz dentro da universidade tem uma relação, né, contribui para o enfrentamento da crise climática? Eu acho que aí entra a questão de conscientização, de nós termos mais podcasts como esse, né, pessoal? Que são essas iniciativas para promover, para ter a divulgação científica. Sim. Para mostrar para a população que, olha, o que a gente faz aqui dentro da academia é relevante. Sim. Que afeta assim, né? Todos. É que não fica retido aqui dentro, né? Porque é uma visão que as pessoas têm muito, de que o que a gente faz aqui dentro, fica aqui dentro. Então, uma coisa assim, não, que os acadêmicos fazem na academia, fica dentro da academia. Sendo que, não, o que a gente faz é basicamente para a população. A gente faz para levar para fora mesmo, né? Para que seja produtivo para as pessoas de fora, né? Então, exatamente. Então, num primeiro momento, nós coletamos dados, nós fazemos testes, nós publicamos artigos científicos, e aí toda essa informação, ela pode ser utilizada para chegar no que a gente chama de uma ciência aplicada, de gerar produtos. Sim, né? Então, esse projeto de pesquisa, ele está bastante relacionado com as aplicações, né? De chegar nos produtos finais. E, professora, mas isso vai, né, a gente já encontra esses produtos no mercado, isso é fácil? Não é tão simples assim, nessa transição da academia para a indústria, mas nós já temos várias iniciativas visando esse fortalecimento, e isso precisa ser ampliado, né? Precisa ter a iniciativa privada, empresas que se interessem por essas soluções, invistam dinheiro para que isso chegue num produto final. É porque às vezes o público tem aquela ideia, né, de tudo bem, pode até sair da academia e chegar nas pessoas, mas como que isso pode afetar a indústria, fazer com que isso gere renda, né, que eu acho que sempre vai ser a maior preocupação das pessoas. Então, tem aquela questão de, por exemplo, poder gerar uma startup, né? Não sei se você tem muito o que comentar sobre, mas acho que já é algo interessante para falar, assim, né? Exatamente. Antes de falar da questão da startup, se a gente tem geração de produtos, nós vamos ter geração de renda, novos empregos, e não tem como negar, né, pessoal? Se nenhuma proposta ela é viável se a gente não tem essa base econômica por trás. Sim. E então, como eu falei, a gente pode ter a produção de diversos produtos de maior valor agregado
E isso não só beneficia o meio ambiente, mas também a população no sentido econômico de geração de renda. E aí, dentro das academias, podem surgir as startups. Então, os próprios estudantes e professores podem se aventurar na iniciativa privada. Não ficar retido só na pesquisa ali, né? Exatamente. Então, transformar aquela pesquisa em um produto. Então, a gente pode ter uma iniciativa externa, mas os próprios estudantes podem iniciar. E aí, já aproveito para contar para vocês que eu mesmo estou passando por essa experiência. Recentemente, eu me aventurei aí, né? Uma dessas aplicações que eu comentei com vocês, sobre transformar o resíduo em um produto, um ingrediente funcional para alimentação de animais, eu submeti essa proposta para um edital e foi aceito. Olha então, só, que legal. nós vamos iniciar uma startup, né? Vamos ter uma verba aí, não é nenhum valor exorbitante, mas que a gente consegue aí dar Pra os primeiros começar, né? passos. Muito legal. Exatamente. Então, fica aí como uma dica, né, para os estudantes, para as pessoas que, né, se você tem uma ideia relevante que pode gerar produto, pode gerar uma solução, isso pode virar um negócio também. Sim. É até interessante também, porque volta naquela questão de que a química, né, a física, a biologia, né, que são ciências da natureza, assim, Básicas, são ciências básicas, exatamente, são ciências fundamentais, tem como fazer muita coisa com elas, né? Não só, eu acho que é legal porque as pessoas entendam que é uma ciência base, então é literalmente a base de tudo, assim, então tudo que a gente tem, todas as coisas que a gente produz, vem daqui, né? Vem da química. Então, exatamente, igual o desenho ali, ó, da molécula. Então, a gente tem uma estrutura ali que é responsável por fazer tudo isso, né? Então, é interessante a gente sempre colocar em pauta, assim, como essas ciências bases são literalmente a base mesmo das coisas. Só tem ciência aplicada se tem a base, exatamente. E eu acho muito importante ressaltar também que iniciativas como essa só têm benefícios, tanto para quem está pesquisando, porque, né, é um desenvolvimento ali de uma pesquisa, vai favorecer o conhecimento das pessoas envolvidas, dos alunos, dos professores, e também é bom para a pessoa da indústria, porque pensa, ela vai ter outras formas de renda, como você falou, vai ter um destino para todo esse descarte, então eu acho que só tem benefício. Nossa, eu acho que, igual você falou, tem que divulgar mesmo, assim. Sim. É muito interessante. Eu acho que só não tem tanto público, talvez, porque não tem tanta divulgação. Então eu acho que, tipo, exatamente, você aumentando a visibilidade, eu acho que vai aumentar o público, né? Porque isso chega nas pessoas de uma forma que elas conseguem ver aquilo e falar, isso tá muito mais presente no meu dia a dia do que eu imagino, né? Exatamente. Não é aquela... A química não é aquilo que fica retido na escola, que eu aprendo, cheio de equação e fórmula, e acaba ali. E também não é aquela química agressiva de de produtos químicos agressivos. Uma coisa que a gente até já conversou, né? Que as pessoas têm essa visão de, não, esse aqui é um produto sem química. Como coisa que não existe, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante esse podcast, essa iniciativa, para aproximar as pessoas do conhecimento científico, de um conhecimento aprofundado sobre o tema, né, que mostra para as pessoas que a ciência, a química está mais próximo delas do que elas imaginam. E que isso pode ser usado, né, tanto para resolver problemas ambientais e também para gerar renda, né, gerar soluções econômicas também. Sim, tem muitas aplicações. Isso que é interessante. Então, obrigada, professora, pela presença. A gente adorou. Pelo menos, eu adorei o papo. Eu achei incrível também. Eu acredito, assim, que quem assistiu vai gostar muito desse assunto, porque é bem relevante, é bem atual. Obrigada por todo mundo que assistiu. E a gente queria deixar avisado que terão mais episódios com outros convidados, com outras pautas. O que mais? Então fiquem ligados. Fiquem ligados aí nas redes sociais do PET, da Unesp. E é isso. Se tiverem alguma sugestão de tema relevante, de algum convidado, podem mandar lá que a gente vai estar olhando. E é isso. Isso. Obrigada. Obrigada, meninas.